30ª rodada do Campeonato Brasileiro, é dia de Fluminense em campo, Fluminense Internacional. Logo mais, novamente no Maracanã, 5h30 da tarde, o Flu tenta se recuperar depois da derrota e do péssimo jogo contra o Vasco. Pela frente, um time que vem tendo também dificuldades nesse campeonato e talvez seja o adversário ideal para o Fluminense neste momento. Porque a gente vai falar muito sobre isso, provável escalação do Flu, toda a análise do confronto, informações também do adversário, do Colorado, chegando agora, bora de pré-jogo aqui no canal do Lessa. Vamos então analisar rapidinho essa tabela, a tabela do Campeonato Brasileiro, né? 30ª rodada, tem alguns jogos importantes, tá? Inclusive nessa briga ali pelo G6. A rodada começa hoje às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Ceará. Tem Vitória e Corinthians no Barradão, Sport e Mirassol às 6h30 na Ilha do Retiro. 7h30, Fortaleza e Flamengo. Às 9h30, um jogo que interessa a gente. São Paulo e Bahia. Esse jogo aqui... Assim, se o Fluminense ganhar, a vitória do São Paulo seria melhor que a vitória do Bahia. Porque o Bahia está ali na frente, dá uma tropeçada, o Bahia tem jogado fora. Seria interessante, é melhor, na minha opinião, do que o Bahia vencer o São Paulo. Principalmente no cenário que o Fluminense vença. Agora, o empate também não seria tão ruim assim. Outro jogo muito importante, aí já amanhã, às 4 da tarde, Botafogo e Santos. O Botafogo está logo ali na frente. Um tropeço para o Botafogo, vitória do Flu. O Fluminense pode terminar a rodada novamente ali a 2 pontos do G6. Aí vai ter Grêmio e Juventude também, Bragantino e Vasco, Palmeiras e Cruzeiro. O Grêmio está ali com 36 pontos, tentando chegar a 39. O Vasco tem 39, então seria muito importante também o Vasco tropeçar diante do Bragantino, que está ali com 36, empatado com o Corinthians, empatado com o Grêmio. O Bragantino já há muito tempo está em viés de queda no campeonato. Tomara que amanhã contra o Vasco esteja num dia mais inspirado. Jogo importante, o Santos está ali desesperado na luta contra o rebaixamento. Precisa desesperadamente dessa vitória, porque senão, se tropeçar e o Vitória vencer o Corinthians em casa, o Santos entra no Z4. Então é torcer para o Santos conseguir tirar pontos do Internacional, do Botafogo. E olha o Internacional com 35 pontos ali, gente. Se o Inter perde para o Fluminense hoje, o Inter pode ficar apenas 1 ponto do Z4. 1 ponto. Então é um time que tá borbulhando, muita pressão, precisa de resultado, precisa de pontos, e isso, sem dúvida alguma, tende a dificultar o jogo aqui no Maracanã. E eu tô vendo ali, ninguém tá dando muita importância, o Atlético Mineiro também tá ali, né? O Atlético Mineiro também tá ali, não, tá muito ali, com 33 pontos. O Atlético pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Que loucura, hein? Impressionante. Vai ser uma rodada interessante, essa 30ª rodada do Brasileirão. Colocando aqui rapidinho o histórico do confronto, olha só. Por que a gente está falando que o Inter supostamente seria o adversário ideal para o Fluminense? Porque, cara, recentemente, Libertadores 2023, Copa do Brasil desse ano, o Fluminense tem levado a melhor, né? Inclusive vencendo no Beira-Rio, até pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu 2-0 esse ano lá, uma boa atuação, muito boa atuação por sinal, ganhando o Inter por 2-0, eliminando o Inter na Copa do Brasil, e a última derrota foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, jogo 2-0, aí o Fluminense teve uma atuação ruim lá, mas no geral o retrospecto é muito favorável, né? Se a gente pegar nos últimos 12 jogos, aí apenas 3 derrotas, né? O confronto geral, 98 jogos, 33 vitórias do Flu, 30 empates e 35 vitórias do Inter. Estamos quase chegando ali para ultrapassar o Internacional em número de vitórias. É claro que tudo isso fica ali no campo da teoria, porque a gente sabe, né? Do outro lado tem o Fluminense. Mas, olhando para o cenário recente, eu tenho certeza que eles lá vão respeitar, estão respeitando muito o Fluminense, até porque o momento não é de confiança do outro lado. Então isso pode ser bom também. É um time que vem cambaleando, é um time que não consegue engrenar, que já mudou de treinador recentemente, assim como o Fluminense. Então não sei se é o adversário, em tese seria o adversário ideal. Mas contra qualquer adversário nesse campeonato, você tem que jogar futebol. Você tem que se impor, ter atitude. Tudo que faltou ao Fluminense no jogo contra o Vasco.
E aí o torcedor que vai ao Maracanã hoje, infelizmente teremos um público, mais uma vez, muito baixo. Ontem a parcial que a gente tinha era de 10 mil ingressos. Novamente teremos um público muito pequeno no Maracanã, que é fruto de toda essa desconfiança, toda essa falta de sinergia, de sintonia com o torcedor. Tomara que hoje, aqueles que lá estiverem, possam ser bem representados. O torcedor que é o mínimo, que é raça, vontade, as coisas básicas para competir e conquistar 3 pontos dentro de um Campeonato Brasileiro. Então que o Fluminense faça valer, não vou nem chamar de favoritismo, mas faça valer esse retrospecto recente, positivo, de vencer o Internacional, jogando bola e jogando como o Fluminense. Eu espero que eles tenham ficado realmente incomodados com o que eles apresentaram contra o Vasco. Depois eu apurei para tentar entender como é que foi os bastidores ali do pós-jogo, e não teve assim nada muito absurdo no vestiário, de muita discussão, debate, gritaria. Por sinal, muita gente até agora não conseguiu entender o que foi aquele segundo tempo contra o Fluminense. As pessoas tentando buscar ali uma justificativa para aquela postura, qualquer que fosse, para pelo menos poder justificar de alguma forma o que aconteceu, mas ninguém tinha uma resposta concreta. Então foi encarado como uma derrota, obviamente uma derrota dura, pesada, mas meio que vida que segue. Eu espero que hoje, no mínimo, essa postura possa ser totalmente modificada, né? É o que o torcedor do Fluminense espera para logo mais. Bora com a provável escalação do Flu para logo mais, sempre com a nossa parceira, a KTO, que inclusive está disponibilizando mais uma vez chance extra de R$10. Já está ativada lá na KTO, você pode ir lá na aba promoções, só ativar ali, chance extra Brasileirão para essa rodada. Agora do dia vale até amanhã, na verdade, né? Até a rodada deste final de semana. Eu fiz aqui minha combinada odd 11, tá? Odd 11, combinadaça aí para essa rodada do Campeonato Brasileiro, é a chance extra, porque o que acontece se eu perder? Eu ganho novamente, eu ganho uma outra oportunidade de fazer uma nova entrada de R$10. Eu quero colocar, quero colocar R$20, R$30, pode colocar, mas aí se você perder, a KTO vai te devolver em crédito de aposta no valor de R$10. Essa é a chance extra. O que você tem que fazer? Só combinar 3 resultados pelo menos. No meu caso aqui são 6 seleções. Vitória do Fluminense contra o Internacional, é o que eu espero hoje. Um golzinho do Atlético Mineiro contra o Ceará. Um gol do Vitória contra o Corinthians. Mirassol ou empate, chance dupla lá, lá em Recife. O São Paulo batendo o Bahia, porque o Bahia joga muito mal fora de casa. Acho que o São Paulo vai conseguir se recuperar, ganhar um fôlego aí e bater o Bahia, apesar de não ser um time também muito confiável. E o Vasco fazendo um gol no Bragantino, um golzinho. Isso aí deu odd 11, colocando R$10 aqui, eu posso ter um retorno de R$113 nessa brincadeira. Perdi. A KTO vai me dar uma nova oportunidade de R$10. Você tem que criar a sua conta que está aqui na descrição do vídeo, sempre com responsabilidade, maior de 18 anos, sempre lembrando isso. Sempre, é aquela grana que não vai te fazer falta se você perder. Até porque agora tem a chance extra, então é mais tranquilo. Ajuda demais, fortalece muito a gente, é uma parceria extremamente importante e a gente conta com você. Se você não tem conta na KTO, cria lá a sua conta. Só em criar a sua conta, você já vai ajudar demais aqui o canal do Lessa, tá bom? Vamos para essa provável escalação então no Fluminense, que entra em campo hoje com um desfalque, que é o Freitas. Eu sei que muita gente pode não achar um desfalque, mas enfim, é um jogador, é um titular que não entra em campo porque está suspenso. E aí o Ignacio terá, depois de algum tempo, novamente uma oportunidade. Tudo indica que será ele. Agora, temos uma dúvida, uma grande dúvida, novamente no ataque para variar. JK ou Germancano? Quem vai jogar? Provável escalação do Flu na tela com Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, zagueiro Thiago Silva, Ignacio e René, meio de campo com Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, e no ataque Serna, Canóbio, 2 titulares e quem joga? Germancano, ao lado dele John Kennedy. Por quê? Assim como foi no pré ali, no último treino antes do jogo contra o Vasco, os 2 treinaram no time titular. Os 2 foram testados. Portanto, não dá para cravar. Antes da partida contra o Vasco, eu tinha informação de que o Cano jogaria, mas também tinha informação de que o John Kennedy tinha sido testado. Então,
era difícil cravar, porque, enfim, a decisão poderia mudar, não ficou muito claro. E mais uma vez, no treino de ontem, foi a mesma coisa. Então o Zubeldia vai levar esse mistério, mas hoje eu tendo a achar que ele vai manter ainda o Cano. Vai insistir um pouco mais no Germancano. É a sensação que eu tenho. Vamos ver se ele vai mudar de ideia. Mudar de ideia não, né? Vamos ver se a escalação vai confirmar isso. Agora, temos boas notícias em relação ao Nonato e Ganso. Nonato treinou já com o elenco nessas últimas atividades e o Ganso ontem fez um bom treino. Não sei se ele será relacionado, vai depender do Zubeldia, da comissão técnica dele, mas ele fez um bom treino, treinou forte. Então há uma possibilidade de ele aparecer no banco de reservas, tá? Há essa possibilidade, se não, dando tudo certo, no mais tardar na semana que vem, contra o Ceará, o Ganso volta a ficar à disposição e aí eu estou bastante curioso para saber como que o Zubeldia vai utilizar o camisa 10 do Fluminense. De estado anímico a gente já falou bastante, né? Mas tecnicamente, taticamente, o que o Fluminense tem que fazer para vencer o jogo de hoje? Primeiro é se impor, e se impor jogando futebol. Hoje vai ser fundamental os 3 meias entrarem no jogo. Acosta, Martinelli e Hércules foram muito mal contra o Vasco. E sem meio de campo você não ganha jogo nenhum no futebol. O time depende deles para funcionar. É claro que os pontas são importantes também, inclusive na recomposição, mas esses jogadores é que são a engrenagem do Fluminense, fazem parte dessa engrenagem principal. Quando eles estão bem, o time anda, o time evolui, tem presença no ataque, porque ataca com pelo menos 4 jogadores, às vezes 5, com o Hércules chegando. É dessa forma que a bola tende a chegar com mais qualidade para o centroavante, seja ele quem for. O Inter joga com 3 zagueiros, então vai ter uma frente de área ali, provavelmente vai fazer uma linha de 5, imagino. O Ramon Dias não vai ter o Bernabé, ele tá apostando nesse esquema com 3 zagueiros, porque justamente para aproveitar as características ofensivas do Bernabé, e ele não tem Bernabé hoje. Aliás, a lateral esquerda do Inter tá bem quebrada. Ontem trouxe aqui o Lucas Dias falando sobre o Internacional, vai ter o Jair Vinck aqui também falando já. Mas o Inter, por outro lado, pode ter a volta do Alan Patrick. Tá jogando sem centroavante o Ramon Dias. Borreta no banco. E o Alan Patrick faz uma função ali de falso 9. Algo que já funcionou em partidas com o Ramon Dias no comando do Internacional. Então o Fluminense vai ter que ficar bem atento, porque o Alan Patrick vai ter muita liberdade para flutuar ali entre os zagueiros e os volantes da forma como ele gosta. Então é fechar também, tirar espaço dele, que é o jogador que cria, que é o jogador diferenciado do Inter, sem dúvida alguma. Além do Carboneiro também, que vem sendo o principal jogador do Internacional. E quando tiver a bola, cara, tem que chegar com gente na frente, porque como além de 5, com 3 zagueiros, se não pesar a área, se não tiver aproximação, o Germancano, John Kennedy, seja lá quem começar o jogo, vai ficar isolado, vai ficar no meio da marcação. Serna e Canóbio tendem a não ter muito espaço para fazer transição em velocidade. Então vai ser um jogo que o Fluminense vai precisar muito, vai ter que fazer um jogo muito apoiado, imagino eu, com os volantes participando bastante dessa criação. É hora de jogar futebol, é hora de se impor e ter coragem também para ser um time agressivo e criar chances, principalmente, mais importante, aproveitar essas chances criadas. Bora ver o que disse rapidinho o Canóbio lá na Flu TV, ele falou após a atividade de ontem. Foi uma semana difícil, uma semana que ninguém gosta, mas com a mente positiva para virar a situação do clássico e ir para cima como sempre, como manda a instituição e como manda a equipe, que é uma grande equipe muito qualificada. A expectativa sempre é lá bem alta, em busca dos 3 pontos, com a filosofia nossa que a gente está tentando de pegar dia a dia, e ir melhorando e minimizando detalhes, que é o mais importante aqui com a ideia do Luiz. Muito bem, tá aí o Canóbio. Agora a gente vai falar com o Jairo Vinck, que é lá do canal do Baldaço. Um abraço, irmão, prazer receber você novamente aqui no canal do Leste, estamos sempre juntos. Fala um pouquinho desse Internacional, como é que chega esse Inter para enfrentar o Fluminense? Tá numa fase, como é que tá a confiança aí após a chegada do Ramon Dias? Fala, Lesta, tudo bem, irmão? Como é que estamos? Chegando para mais um Fluminense Inter. O Fluminense tem sido algoz do Inter, né, nos últimos tempos, mas vamos para mais um confronto. O Internacional que não vem numa boa fase, o Internacional que teve a troca recente de treinador, assim como o Fluminense,
praticamente juntos, né? Trocaram. Não vem bem, ainda não conseguiu encaixar a família Dias, como a gente chama o Ramon e o Emiliano, não conseguiram encaixar um Internacional, ainda melhorou um pouco. O Inter tem mostrado uma evolução, mas não uma evolução a ponto ainda de dizer está tudo certo. Não, está longe de estar tudo certo. O Inter tem sofrido muito na temporada, com muitos desfalques, e isso atrapalha e tem atrapalhado o trabalho. Mas o Internacional vai ao Rio de Janeiro para tentar se afastar da zona do rebaixamento. Eu não vejo o Inter como um candidato a ser rebaixado em 2024, 2025, mas tá perigando, tá ali próximo, sempre ganha uma e depois já volta tudo de novo, né? Parece que persegue o Inter essa questão dessa zona de rebaixamento neste ano. O Inter, uma atualização do departamento médico do Inter, o Inter tem um retorno de Alan Patrick, que estava fora nas últimas 2 partidas, volta diante do Fluminense, o nosso homem de criação, o pensador, o capitão do time. O Carboneiro cumpriu suspensão e volta contra o Fluminense. Posso dizer com segurança, os 2 melhores jogadores do Inter no momento estarão de volta. O Vitão, em compensação, perde um dos melhores do time também. O Vitão teve um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, está fora da partida e das próximas partidas do Inter. O Bernabé, suspensão automática, o que não chega a ser uma perda, está jogando muito pouco, muito pouco. Desastrosa as suas participações. E o Alisson, suspensão automática, que é um menino que entrou no lugar do Bernabé quando o Bernabé saiu no jogo contra o Bahia. Ele entrou no lugar e acabou levando um cartão vermelho. Isso afobou o menino, primeira partida como profissional na Fonte Nova, um jogo difícil. Bom, com tudo isso, o Inter precisou trazer gente de Porto Alegre, porque o Inter saiu de Salvador e vai para Bahia, sai de Salvador e vai para o Rio direto. Chamou o Cauã Jesus, um zagueiro, o Cauã Jesus, goleiro, o Pablo da Costa, um lateral esquerdo, o Pedro Cauã, um zagueiro, o Alan Patrick e o Carboneiro. Eles foram de Porto Alegre e não tinham ido à Bahia. Com isso, o provável Inter para enfrentar o Fluminense tem Ivan no gol, terceira partida do Ivan como titular. O Inter está num ano terrível com goleiros, todos estão indo muito mal. O Ivan foi um dos melhores do Inter e na Fonte Nova, então permanece no gol. Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Victor Gabriel, Luiz Otávio, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Para a partida diante do Fluminense, o Inter tira o esquema 3-5-2 e volta ao 4-4-2 por falta de opções. Valeu, Lessa! Tamo junto, irmão. Bom jogo, que vença o melhor. Grande abraço, cara. Valeu, Jair. Tamo junto, irmão. Um abraço e até a próxima. Vamos de arbitragem, pra gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Rafael Klaus, de São Paulo, auxiliado pelo Danilo, Ricardo, Simão Maniz, trio paulista, né? E pelo Alex Ang Ribeiro. O VAR vai ser o Thiago Duarte Peixoto. Novamente, Rafael Klaus. É impressionante a criatividade da CBF com o Fluminense. É incrível. Rafael Klaus vai apitar o jogo e tem sempre aquele retrospecto que também é impressionante do Klaus, né? Apitando partidas do Fluminense. Vou colocar aqui na tela para vocês, no site flusão.info. Olha só. São 45 jogos, 11 vitórias com o Klaus, 10 empates e 24 derrotas. É o que eu sempre falo, esse número não quer dizer nada. Na prática, não quer dizer nada, mas é que chama atenção, chama, né? É um dos árbitros que mais apita jogos do Fluminense e provavelmente é o árbitro que o Fluminense mais perde quando ele está em campo. Dos últimos 12 jogos, foram 2 vitórias com o Klaus. Contra o Caxias pela Copa do Brasil esse ano e contra o Flamengo ano passado, foi o Fla-Flu do Brasileirão. Ele apitou esse ano o empate com o Sport lá na Ilha do Retiro. Aquele jogo teve pênalti, impedimento, teve de tudo lá. Apitou também Bahia e Fluminense, jogo da Copa do Brasil, a derrota por 1-0 lá, e a derrota para o Flamengo também no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 1-0, além do jogo, né? Então esse ano foram até aqui 4 jogos, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória sob o comando do Rafael Klaus. Enfim, que ele possa ter uma arbitragem decente hoje no Maracanã. Eu nunca sei muito bem, eu acho até que o Klaus no momento, tô falando no momento, tá? Ele tá melhor do que em outras temporadas e principalmente em relação a companheiros de arbitragem dele. Alguns árbitros que a CBF insiste em colocar a apitar partidos do Fluminense. Então, enfim, é torcer para que ele tenha uma atuação razoável hoje no Maracanã. O jogo vai ter transmissão da Amazon Prime a partir das 5h30 da tarde, então vem com a gente
Deixe a transmissão em áudio conosco, você pode assistir o jogo lá, mas deixe a transmissão em áudio com o Jornada KTO 1902, ao vivo, direto no Maracanã, a partir das 3h30 da tarde. Não tem delay. Assistindo com a gente, não tem delay, você curte o clima do estádio e a cobertura completa, como sempre a gente entrega para vocês, tá? Nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com essa vitória e 3 pontos do Flu no Brasileirão. Um abraço.